Níveis críticos de nutrientes no solo. Dessa vez vamos falar sobre o fósforo, um nutriente extremamente importante na nutrição vegetal e um dos mais complicados de trabalhar no nosso solo. Eu sou Eduardo Barbosa, especialista em fértil-correção, e vamos discorrer um pouquinho sobre o fósforo. O fósforo tem funções extremamente importantes dentro da nutrição vegetal. Ele é um dos 3 nutrientes macroessenciais juntamente com nitrogênio e potássio. Apesar de ser requerido em menores quantidades, ele também é muito importante para a gente conduzir uma lavoura sadia. Ele participa da estrutura celular na formação do DNA, do RNA e também da camada fosfolipídica e principalmente da produção de energia na forma de ATP e ADP. O que isso significa? Uma planta que está bem nutrida com fósforo, ela tem energia para fazer todos os processos. É que nem a gente, nós precisamos comer e ter energia. A planta é a mesma coisa. Um detalhe bem importante quando ele está lá no solo é que ele é absorvido na forma de H2PO4- quando o solo está ácido. Então, quando a gente tem um pH menor que 7, ele é preferencialmente absorvido dessa forma. Ou ele pode ser absorvido na forma de HPO4- quando os solos estão básicos. É um pouco mais difícil isso acontecer aqui no Brasil, porque os solos são naturalmente ácidos, então é difícil a gente ter um pH acima de 7, né? Ou em alguns casos que a gente perdeu um pouco a mão na calagem, fez uma super calagem, o pH pode estar um pouco acima de 7, mas a gente não vai se apegar tanto nesse detalhe. A gente vai trabalhar ele aqui mais como H2PO4-. Infelizmente, uma das dificuldades que a gente tem em elevar níveis de fósforo, em colocar o fósforo em profundidade, é porque ele tem uma baixa mobilidade no solo. Diferente do potássio, por exemplo, que a gente consegue colocar um potássio mais em profundidade, o fósforo ele acaba tendo essa baixa mobilidade e tudo isso é pior ainda porque a absorção dele é limitada ali na zona de aplicação, porque a absorção dele é por difusão, então ele precisa estar perto da raiz para conseguir ser absorvido. E além disso, infelizmente, os solos brasileiros eles tendem a ter uma baixa disponibilidade de fósforo, né? Então por isso que muitas vezes a gente fala em fazer a fosfatagem, em aumentar os níveis de fósforo do nosso solo, justamente porque naturalmente o nosso solo é pobre em fósforo. E o principal problema do fósforo no solo é a adsorção, né? Que muita gente conhece como fixação, né? São sinônimos. Então o que acontece? O fósforo, lembra que a gente viu que ele é H2PO4-, então ele tem carga negativa. E ele vai se ligar nos colóides que têm cargas positivas, principalmente com os óxidos de ferro e alumínio que estão presentes no solo brasileiro. E também o que ajuda o solo a ser absorvido, a ser fixado no solo, é quando os solos têm altos teores de argilas e principalmente com pH ácido. Por quê? Porque quanto menor o meu pH, mais teor de ferro e de alumínio eu vou ter nesse solo. E quando ele faz essa ligação com os óxidos de ferro e alumínio, essa ligação pode ser reversível quando a gente faz a correção do solo, né? Mas ele também pode se precipitar com fosfato de ferro ou alumínio e ficar indisponível. E ele também pode precipitar com o cálcio, né? Mas isso só vai ser naquele detalhezinho que a gente falou quando o pH está acima de 7. Mas é importante a gente saber, por isso que muitas vezes o pessoal opta por não fazer a fosfatagem logo depois da calagem, porque pode acontecer essa precipitação e formar um fosfato de cálcio ou um difosfato de cálcio. Mas isso também é muito difícil de acontecer, mas é bom a gente estar ciente que tem chance de acontecer. E aqui a gente vai ilustrar como é que funciona essa adsorção junto com o óxido de ferro. Então a gente pode ver que aqui nós temos uma molécula de fósforo e aqui um óxido de ferro já na fase sólida do solo. Então o que acontece? O fósforo ele acaba se ligando com o óxido de ferro
Então esse oxigênio ele vem aqui, se liga com o óxido, e essa ligação aqui ela é muito difícil de ser quebrada. Ela pode ser quebrada quando a gente tem micro-organismos solubilizadores, né, que fazem a dessorção desse fósforo, mas dependendo do tempo que essa ligação foi feita, ela acaba tendo um compartilhamento de elétrons, né? E aí essa química de compartilhamento de elétrons ela é muito difícil de ser quebrada. Por isso que quando se liga ali tem esse compartilhamento de elétrons, é muito difícil da gente tirar. Mesmo com a calagem, né, se torna um pouco complicado da gente dissolver esse fósforo e trazer ele de volta para a solução, mas a gente tem ajuda aqui de micro-organismos que solubilizam, conseguem excretar alguns ácidos que acabam quebrando essa ligação e trazendo o fósforo de volta para a solução. Eu gosto muito dessa imagem porque provavelmente todo mundo que é do agro, que se interessa pelo tema, principalmente de fósforo, em algum momento já viu essa imagem. Mas ela é muito ilustrativa porque ela explica esse conceito de adsorção, de ligação, de troca de elétrons. Vamos ver o que ela nos diz. Aqui eu tenho fósforo que é colocado através do adubo, né, o fósforo do fertilizante. Ele entra na solução de solo e a gente diz que é um fósforo lábil. E aqui tem a flechinha. Aqui é que a planta vai absorver. É esse fósforo que está na solução de solo. Mas o que pode acontecer? Ele pode ir para a fase sólida, o solo, e aqui ele tem duas opções. Ou ele faz uma ligação fraca e fica por ali, ou ele faz aquela ligação com compartilhamento de elétrons e aí ele fica preso. Aqui o fósforo está preso, a gente consegue ver as 4 ligações dele. E aqui a gente fala que ele fica não lábil, ou seja, ele vai ficar retido, ele vai ficar absorvido, ele não vai ficar disponível para a planta. Mas, que nem eu disse antes, pode acontecer dos micro-organismos ali fazerem o trabalho deles, devolverem esse fósforo, e aí esse fósforo volta para a solução e acaba voltando para as plantas para ser absorvido. E é muito importante a gente falar aqui dos níveis críticos de fósforo e pegar esse gráfico aqui, porque no vídeo anterior, onde a gente falou de níveis críticos, eu citei o exemplo do fósforo, que a gente tem que ter muito cuidado o tipo de medição que a gente está utilizando, o extrator, né, e principalmente o tipo de solo que a gente está trabalhando. Um solo mais argiloso ele vai precisar de um pouco menos de fósforo, porque ele consegue reter um pouco desse fósforo. Já um solo arenoso, ele vai precisar de mais fósforo, porque solos arenosos geralmente têm uma CTC baixa, né? Tem a caixa de solo menor, então o nosso estoque ele acaba sendo menor e a gente tem que colocar mais quantidades. E os valores mudam também, pode ver que aqui é melich, aqui já é resina, muda um pouco. Então quando o produtor pensar em fazer uma fosfatagem, uma correção de fósforo, é bem importante que ele conheça o tipo de solo que ele tem e a partir daí ele faça as correções. E a gente tem algumas fontes diferentes de fósforo quando a gente quer fazer essa correção, essa fosfatagem. As formas que a gente pode disponibilizar solo para o nosso sistema é através da mineralização da matéria orgânica, porque de forma bem resumida a matéria orgânica ela é composta pelo que a gente chama dos chomps, né, que é o carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. Então, quando tem a mineralização dessa matéria orgânica, a gente consegue disponibilizar um pouco de fósforo para o nosso sistema, mas não é um volume, uns teores muito grandes que a gente pode, deixa ali, eu vou colocar matéria orgânica, vai ter fósforo. Não, a gente precisa também da adubação. E aí nós temos as fontes solúveis, que é composta pelos adubos o super triplo, o simples, o MAP e o DAP. Eles têm uma resposta um pouco mais rápida quando a gente compara com fontes naturais, que são os fosfatos reativos. E que nem eu falei antes, a escolha da solubilidade, do tipo, da dose, vai depender conforme o solo e também conforme a cultura que a gente está trabalhando.
E aqui vamos ilustrar as fontes químicas de fósforo conforme a solubilidade, como é que elas são feitas, o processo que elas passam. Então, super simples. Ele é a rocha banhada em ácido sulfúrico, por toda essa reação aqui. E reparem que ele tem cálcio, e por ele ter esse cálcio aqui, ele confere uma menor solubilidade para o super simples. Mas como ele é banhado com ácido sulfúrico, ele contém o enxofre. Então, o super simples ele é um adubo que ele tem uma menor solubilidade, ele tem teores de fósforo menor, mas ele contém um enxofre. Já o super triplo, ele é banhado com ácido fosfórico, ou seja, ele vai ter uma concentração maior de fósforo, porque o ácido fosfórico já contém esse fósforo. Ele vai ter uma solubilidade um pouco menor justamente por causa desse cálcio aqui, mas ele vai ter maior solubilidade quando a gente compara com o super simples. Depois a gente tem o MAP, que é a rocha banhada com uma amônia líquida, ou seja, eu tenho fósforo e também o nitrogênio. Ele tem uma maior solubilidade quando eu comparo com o super simples e o super triplo, porém, né, esse íon de amônia aqui, ele vai acabar gerando acidez no nosso solo. Apesar de ter uma maior solubilidade, ser uma fonte mais rápida, tem esse porém dele gerar uma acidez no solo. E por fim eu tenho o DAP, que ele tem duas amônias líquidas, então ele acaba gerando uma acidez ainda maior quando a gente compara com o MAP, mas em compensação ele é o mais solúvel, né? E automaticamente, quanto maior a solubilidade, mais caro esse adubo vai ser. Em resumo, o super simples é menos solúvel que o triplo, que o MAP, que o DAP. Então, automaticamente o simples vai ser mais barato, o triplo vai ser um pouquinho mais caro, o MAP e o DAP vão ter valores agregados ali um pouco maiores, porque eles passam por mais processos na indústria até chegar na lavoura. E por fim, nós temos o fosfato natural reativo, que ele é só a rocha sedimentar rica em fósforo, que não passa por nenhum tipo de processo químico ou industrial. A solubilidade dele acaba sendo bem lenta, porém ele tem um efeito residual no nosso solo maior. E um detalhe que é importante a gente se atentar também é que o fosfato natural reativo ele precisa de um meio um pouco mais ácido para reagir. Então, áreas de abertura que o solo está um pouco mais ácido, que a gente não tem tanta pressa de disponibilizar fósforo para a nossa planta, o fosfato natural reativo acaba sendo uma opção também, né? E essa aplicação dele também pode ser a lanço, não tem problema. Então, não existe uma regra, eu tenho que usar esse fósforo ou esse ou esse. Não, tudo isso vai depender de conforme está o teu solo. Se tu precisa de uma fonte de fósforo de liberação rápida, daí talvez seja interessante tu trabalhar com o MAP, com o DAP. Não, eu não tenho tanta essa pressa, eu posso esperar um pouquinho, né? Então, vou para um triplo. Não, eu estou mais tranquilo, eu estou preparando o meu solo, aí eu posso ir para o simples, talvez pensar no fosfato natural reativo. Mas tudo isso a gente tem que levar em conta na hora de escolher a fonte de fósforo que a gente vai utilizar. E algumas estratégias que são interessantes para a gente aumentar e melhorar a disponibilidade do solo. Então, primeiro, aumento do pH. Lembra que lá no início eu falei que o fósforo ele pode acabar se ligando aos óxidos de ferro ou aos óxidos de alumínio? Isso acontece porque os óxidos eles têm carga positiva. O ferro 2+, e o alumínio 3+. Então eles são cargas que vão se ligar às cargas negativas, né? Aquele velho ditado que os opostos se atraem. E lembra que o fósforo é H2PO4-. Então eles têm uma atração muito forte. Mas quando eu corrijo o pH, quando eu adiciono hidroxilas que aí vão se ligar com esse óxido de ferro ou de alumínio, eu acabo impedindo, cancelando essa ligação do fósforo e ligo as hidroxilas e deixo o fósforo ali
para ser absorvido pelas plantas. Então o aumento de pH, uma acidez controlada, ele ajuda bastante na disponibilidade do fósforo. Outra coisa que é muito importante para a gente ter e manter os teores de fósforo do nosso solo são o plantio direto, né, e também a cobertura de solo. Sempre ter plantas vivas no nosso solo. É isso que a Fértil-Correção também quer mostrar. A importância das plantas vivas no solo. Não apenas eu fazer uma palhada ali, deixar 3, 4 meses só uma palhada ali para não perder solo. Claro que isso é importante, mas a gente ter plantas vivas no nosso sistema ajuda muito. E nesse caso do fósforo, plantas que extraem bastante fósforo, com alta capacidade de extração, justamente para não dar brecha do fósforo ficar ali e ser fixado no nosso sistema. Então eu tenho plantas vivas absorvendo esse fósforo, que quando a gente dessecar ou tombar elas vão reciclar esse fósforo e devolver ele para o nosso sistema. Então acaba que isso ajuda muito na hora de fornecer e ciclar fósforo. A gente já comentou um pouco aqui também sobre os micro-organismos solubilizadores, no caso os fungos e bactérias. Existem produtos específicos com micro-organismos solubilizadores de fósforo, é uma opção, né? Então é importante também a parte biológica do solo, ter um solo vivo, justamente para esses micro-organismos trabalharem e conseguirem, caso o fósforo esteja absorvido, quebrar aquela ligação e disponibilizar o fósforo para a solução, para a planta conseguir absorver. Evitar elevadas doses de fósforo, né? A gente já falou disso aqui, plantas que fazem simbiose com micorrizas. Cara, as plantas são muito inteligentes. Se ela vê que tem muito fósforo, ela não vai dar o açúcar, ela não precisa manter aquela micorriza ali para solubilizar o fósforo para ela, além das micorrizas também absorverem águas e alguns outros nutrientes, né? Mas acaba que aí a raiz da planta vai ficar mais curta em períodos de seca, veranicos, que qualquer centímetro, milímetro a mais de raiz que a gente tem no solo é importante. Então, evitar essas elevadas doses de fósforo, que além de reduzir a simbiose das micorrizas, pode gerar uma fixação ainda maior do fósforo, né? Porque não adianta, a argila, os óxidos de ferro e alumínio, eles têm uma atração pelo fósforo muito grande, então quanto mais fósforo eu deixar ali, mais fósforo vai ser absorvido no solo. Então cuidar com essas doses muito altas de fósforo e também fazer a gestão integrada dos manejos. Química, física, biologia do solo. Tentei explicar aqui para vocês o porquê dessa química é tão importante, né? Fazer a correção, neutralizar o alumínio, neutralizar o ferro para o óxido não ficar ligado. Então a química é extremamente importante nesse processo. Parte biológica com todos os micro-organismos que eu citei aqui. E o que a física tem a ver, né, com o fósforo? Por que é importante a gente também olhar a física do solo? Eu falei lá no início que a forma de absorção do fósforo ela é por difusão. Então eu preciso de raiz. Quanto mais raiz eu tiver no meu sistema, mais boca eu vou ter para comer esse fósforo. E daqui a pouco, se eu estou com o solo compactado, eu não vou ter um crescimento de raiz e aí eu não vou ter nada para absorver aquele fósforo. E aí ele pode acabar ficando indisponível para as plantas. Espero ter ajudado vocês a entender um pouco mais sobre a dinâmica do fósforo, né? A gente sempre tem que levar em conta muita coisa quando nós vamos falar em fosfatagem, quando nós vamos falar de fonte de fósforo, em manejo de sistema. Te convido a seguir as nossas redes sociais. A gente tem um Instagram, @fertilcorreção. Também temos um blog, fertilcorreção.com.br, onde lá a gente posta notícias, nós postamos conteúdo técnico do agro. Então te convido a ir lá, a seguir o nosso Instagram, a olhar os conteúdos que nós temos no nosso blog, também a curtir e comentar esse vídeo. Caso tenha ficado alguma dúvida, entre em contato com a gente, pode ser aqui nos comentários, pode ser por esse e-mail que está aparecendo aqui. E eu agradeço pela atenção, até o próximo vídeo.